Desde que o homem existe, a nudez foi sempre um sinal de pobreza. Por exemplo, Francisco de Assis quis morrer nu e ele queria chegar pobre, nu diante de Deus, sem nada. Ele vivia sempre, ele devia abrir muitos braços, né? E, por exemplo, se você prestar atenção ao gesto dele com aquelas correntes, é de dar, né? Olha, eu sigo essas correntes. Agora, vocês podem pelo menos sofrer menos, entende? Mas elas já foram quebradas, não existem mais. Pelo menos em definitivo. O que existe em definitivo é a liberdade que elas expressam quebradas, assim, nas minhas mãos. Porque te amo e te dou a liberdade de filhos de Deus. Você não é mais qualquer um. Você é filho de Deus, é meu irmão. Tá certo? Então tá aqui essa. O Henrique é um paraibano de Campina Grande, né? Tá. Que ele, digamos assim, ele ficou mais conhecido no Brasil em arte sacra, né? Uhum. Tinha obras no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E daí, por volta da década de 60, ele tinha amizade com alguns religiosos, né? Sim. Em Assis, ele foi convidado por um bispo de Apucarana para fazer toda a decoração e pintura da Catedral de Apucarana, né? A Abside, como é conhecida lá hoje. Aquela abóboda. A abóboda grandona atrás do altar e tal. Então, e outras obras. Então ele morou, parece que no fundo da Catedral de Apucarana. Ficou também uns 2 anos fazendo obras aqui em Biporã, como a cúpula da Igreja Matriz, projeto de algumas capelas rurais. Ele fez o Peladão lá em Maringá, né? Isso, o chamado O Desbravador, né? Desbravador. Mas o Henrique Aragão era um artista como uma pessoa, né? Talvez alguns teriam como irreverente, né? Então, para ele, o Desbravador nunca era o colonizador que chegou, né, na década, no século passado, e sim aquele que ocupou as nossas terras da América do Sul em primeiro lugar, que foram os indígenas, igual aqui, por exemplo. Por isso que o Desbravador ele tá lá sem roupa, porque é um indígena, né? Aqui tem um Cristo. É um outro tema, né, de arte sacra, né? Também é um Cristo que não aparece com roupa, mas porque ele representa a imagem da pobreza, em que a Igreja Católica nos anos 70 se identificava bastante, né, a opção pelos pobres e tal. Então, e para o Henrique, por que ele fez o Cristo daquela forma? O Cristo libertador, que para ele a nudez era um sinal de pobreza e de pureza. Mas ele não é totalmente nu, né? Ele tem o Espírito Santo, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo compondo aquela escultura, né? E daí aqui em Biporã ele ficou um tempo morando na casa de uma família, Pelisson, e depois ele recebeu esse espaço aqui da Casa de Artes, após 1966 e tal, que ele poderia morar e ao mesmo tempo dar aulas de artes e reunir vários professores que vinham de Londrina e de outros locais, dar aula de dança, de teatro, né, dramaturgia, faziam muita poesia, né, música também. Então essa aqui é uma casa. É o espaço que é onde a gente está, é o espaço onde que ele dormia, né? O Henrique é um artista que não se casou, então aqui é um pequeno memorial da vida pessoal dele, os aposentos dele ali, né? As botas, do jeito que ele usava, os chinelos, ele andava muito com chinelo, né? E só usava equipamento mais forte quando ele tinha que lidar com solda, com maçaricos, que eram coisas mais agressivas lá na oficina que a gente vai lá nos fundos. Então, um pouco do jeito como ele entendia, né, e produzia arte sobre qualquer coisa, vidro, madeira, ferro, latão, aço inox, pintura também. Então ele buscava tornar algumas coisas que eram simplesmente funcionais um pouco mais artísticas, como um abajur. Então tem coisas aqui que não são necessariamente uma grande obra de arte, assim, com nome, muitas obras sem identificação, mas para ele tinha um significado. Tinha um significado que ele transformava algo que poderia ser simples em algo pessoal. Agora aqui particularmente tem obras que ele recebeu de outros, de pessoas que doavam. Ele tinha muita amizade com padres, tal, que é a arte barroca mineira e tal. Capelinha, talvez não dá para estimar qual a idade de uma capelinha dessa. Então alguns elementos castiçais e tal, que são coisas que ele recebia de outras pessoas, né? Do acervo particular dele, particular, né? Não é o tipo de arte sacra que ele produzia. E o Henrique, ele viveu aqui por 50 anos aqui nessa casa. E ele morreu em 2015, né? Ele conviveu com câncer por 8 anos. E, então, quer dizer, ele veio de Campina, é paraibano, tinha um sotaque nordestino carregado
todo tempo que a gente entrevistava e convivia com ele aqui, a gente notava isso. Acabou tendo muitas encomendas e muito trabalho artístico autoral em arte sacra, principalmente em materiais como a madeira e o metal. E depois ele começou a ser convidado para fazer várias esculturas públicas, né? Monumentos que trazer alguma identidade para algum município, né? Então, nesse sentido, tanto de arte sacra quanto de arte pública não sacra, né? Esculturas, que é o forte dele, conhecido nacionalmente, são esculturas, espalhado por vários estados, né? Do Brasil e tal. Muito bom. Daí não necessariamente temas sacros, mas temas que identificam aquela cidade, como o Pantanal, um cortador de cana, por exemplo. Ele tinha muita apego por aves, né? Sim, a série dele Amazônia, tem outra que era Aves e Mais. Parte da obra dele é tudo ave. Né? Tuiuius, biguás e tal. Mais ou menos na sua linha, né, Marcos? Deixa eu ver aqui o quartinho da... Aqui era outro quarto dele, né? Isso. Olha aqui os calçados que ele usava. Guarda-roupa. Inclusive ele tem esse redentor muito pesado, eu até acho que esse rachadinho que tem no chão poderia dar queda dele. Aí como foi feita uma apresentação para aquelas mulheres ali, tinha outras pessoas daqui, então o cara acabou querendo baixar o data show, né? Você estava falando tema aves, né? Isso aqui é a ressurreição de Jesus no Pantanal. Ah, tá. Né? Olha os tuiuiu aí, né? Não sei qual ave que é essa. Tuiuiu. São tuiuius? É o tuiuiu, isso aí. Pra mim é esse aqui também, ó. Só que esse aqui em aço inox, né? Esse aí é to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Of you and of all I should have done. You told me the thing would shape or form that you're in, the place you're from, the wealth or the color of your skin, and all you have burns to the sky. It's all too late. You wonder why, Cornelia. Your everyday is a struggle and a strife. But don't you agree? With beating hearts we're still alive.